estamos aqui de volta com a nossa querida Lei de Diretriz e Bases de Educação, que eu tenho certeza que você deve estar amando, né? Agora que você já sabe um pouquinho do que ela fala, já entendeu um pouquinho desse pensamento, né? De como a lei se organiza em torno da educação. E eu tenho certeza que você está pensando assim, nossa, não sabia que LDB era algo tão legal. Pois é, né? Muito legal, e a gente vai continuar a nossa discussão. Na aula que nós teremos agora, nós veremos o título 3º, tá? Tá aqui, ó. Título 3º, do direito à educação e do dever de educar. Cada título tem um título, né? Um nome abaixo. Então, a gente já sabe que aqui a gente vai discutir essas questões. Quem tem direito à educação? E quem é que tem o dever de educar? Vamos discutir isso aqui. Muitas coisas interessantes aqui para a gente saber hoje. Vamos lá começar. Então, a gente começa lá, artigo 4º. Lembra que é artigo 4º, porque a gente já está no 3º título da lei. Os títulos anteriores estão em outro vídeo. Se você não viu, corre lá para ver, porque o legal é você olhar isso direitinho, mais ou menos na ordem, tá? Então, o artigo 4º diz o seguinte: o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, antes da gente falar das garantias, deixa eu chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Ó, o dever do Estado. Estado com letra maiúscula e no singular, você já sabe que é a nação, né? Então, assim, o dever da nação, do Estado, com educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia. Então, a lei está garantindo algumas coisas. Vamos ver que coisas são essas que a lei garante. Então, a lei garante educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Então, vamos lá. Vejam que isso é uma mudança de 2013. Algumas mudanças eu deixei a data, outras eu não coloquei, porque já são coisas mais antigas, mas essa eu mantive para a gente ver. A educação básica, ela é obrigatória e gratuita, sim, mas dos 4 aos 17. Então, ela diz, olha, esta etapa da educação básica, ela é obrigatória, desde que o sujeito esteja dentro dessa faixa etária, dos 4 aos 17 anos. E isso acontece como? Primeiro, na pré-escola. Por que pré-escola? Se você não sabe, deixa eu te adiantar uma informação. A pré-escola, ela é para crianças de 4 a 5 anos. 4 e 5 anos de idade. Se ele diz que é obrigatório a partir dos 4 anos, a gente está falando que a pré-escola é obrigatória. A gente está falando também que o ensino fundamental é obrigatório, porque o ensino fundamental, ele começa hoje aos 6 anos de idade. A criança sai da pré-escola e vai para o ensino fundamental aos 6 anos de idade. E fica mais ou menos, né, o ideal é que ela fique até os 14 anos de idade, já que o ensino fundamental tem 9 anos de duração, né? Então, ela vai ficar até 14, 15 anos de idade. E depois o ensino médio. Então, vamos supor que a criança entre no ensino médio com 15 e fique até os 17. Então, por isso que a lei coloca essa ideia dos 4 aos 17 anos para trazer para a gente uma especificação dessas idades. Então, o que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que a pré-escola é obrigatória? Podemos. Podemos dizer que o ensino fundamental é obrigatório? Podemos. E podemos dizer que o ensino médio é obrigatório? Sim. Desde que a gente não esqueça de acrescentar a questão da faixa etária. Ok? Então, é o sujeito que tem 50 anos, estudou só até o ensino fundamental. Ele é obrigado agora a estar matriculado numa escola de ensino médio? Não. Porque a gente tem uma faixa etária associada a cada etapa educativa, ok? Gente, isso aqui é muito importante, tá? Então, é algo que vocês têm que saber bastante, essa questão da obrigatoriedade, porque é algo que também está sempre presente nos concursos. E aí, o artigo continua. A gente viu a primeira garantia, olha a outra. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Aí você está pensando, peraí, não entendi, porque ele falou que era pré-escola. Uma coisa é a obrigatoriedade. Quando a gente está falando de obrigatoriedade, a gente está querendo dizer o seguinte, olha, toda criança de 4 anos de idade tem que ser matriculada na escola. Toda criança entre 4 e 17 anos de idade tem que estar matriculada na escola. Aqui, ele está falando de uma educação infantil gratuita às crianças de até 5. Por quê? Porque quando a gente fala de educação infantil, a gente fala de 2 momentos, são 2 segmentos na educação infantil.
Um é a creche e outro é a pré-escola. Está muito pequeno ali. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um esquema aqui para vocês entenderem. Só um instantinho, vou colocar aqui, ó. Quando a gente fala da educação infantil, fica melhor para todo mundo entender, né? A gente fala aqui dela, mas ela está dividida em 2 segmentos, tá? Então, ela tem o segmento creche e ela tem o segmento pré-escola. A creche, ela atende crianças até 3 anos. E a pré-escola atende crianças de 4 e 5 anos. Bom, se a gente quiser olhar para depois, a gente tem o ensino fundamental, como eu já tinha mostrado anteriormente, né? E a gente tem o ensino médio. O ensino fundamental vai atender crianças a partir dos 6 anos em diante. E o ensino médio vai receber crianças, mas a obrigatoriedade dele vai terminar aos 17 anos de idade. Então, olha o que é importante. Quando a gente fala de obrigatoriedade, a educação infantil ela não está inteira na obrigatoriedade. O que faz parte da obrigatoriedade é aqui, ó, a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. A creche ficou de fora da obrigatoriedade. Ou seja, a mãe não tem obrigação de matricular a sua criança até 3 anos em nenhuma instituição educativa. Ela matricula se ela quiser, mas a partir dos 4 anos de idade, todo responsável é obrigado a matricular a criança na escola. Deu para você entender isso? Por que é importante a gente ter essa diferença? Porque ali, ó, deixa eu voltar para lá, quando a lei vem falando para a gente que a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, ele está contemplando aqui aquela ideia da creche. Embora a creche não seja obrigatória de matrícula, o Estado tem que garantir para as crianças educação infantil gratuita. Então, mas ele tem que fazer isso para o ensino médio porque elas são mais velhas? Ou então para o ensino fundamental porque as crianças menores... Não, o Estado está obrigado em oferecer as vagas. Na pré-escola, o Estado está obrigado a oferecer as vagas e os responsáveis a matricular as crianças. Na creche, o Estado está obrigado a oferecer as vagas e os responsáveis matriculam suas crianças se quiserem. É isso que a lei diz para a gente. Olha a outra garantia. Atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, vamos discutir essa garantia, porque essa garantia tem muitas coisas para a gente pensar. Então, primeiro, atendimento educacional especializado é muito conhecido pela sigla AEE, Atendimento Educacional Especializado. O atendimento educacional especializado não é aquele que vai acontecer na sala de aula onde o menino frequenta junto com as demais crianças. Ele é sempre aquele atendimento que acontece, na maioria das vezes, no contraturno, naquela sala chamada sala de recursos. Quando a gente for estudar o capítulo da educação especial, você vai entender melhor. Mas olha o que é importante a gente saber. Quem é que tem direito ao atendimento educacional especializado? Tem um público específico. Então, são educandos com deficiência. Pensou em deficiência? O que é deficiência? Pensa em déficit. Pensa em todas as questões sensoriais. Então, ele pode ter um déficit auditivo, ele pode ter um déficit motor, ele pode ter um déficit intelectual, ele é uma criança que pode ter um déficit visual. Então, essas são as deficiências, tá? Quando a gente pensa em transtornos globais de desenvolvimento, você pensa que existem alguns quadros sindrômicos que fazem parte dessa questão dos transtornos, assim como o transtorno do espectro autista, também considerado transtornos globais de desenvolvimento. Além disso, a gente está falando daquela criança, ó, os transtornos estão aqui, que tem altas habilidades ou alguma superdotação. Então, é esse o escopo do atendimento educacional especializado. Por que isso é importante? Porque você pode pensar assim, eu tenho um aluno que é TDAH, ele tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um aluno, pela lei
obrigatoriamente atendido pelo atendimento educacional especializado? Não. Por que não? Porque ele não se enquadra nessas categorias. Ok? Então, existe um perfil. Além disso, olha o que a lei vai dizendo para a gente. Que ela é transversal, esse atendimento, a todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades. O que ela quer dizer com isso? Que desde que a criança entra na creche, lá, entrou com 2 meses, mas ela é uma criança que tem alguma deficiência, ela já tem direito a esse atendimento educacional especializado. Ah, mas ele está na graduação, ele também tem direito a esse atendimento educacional especializado, porque esse atendimento ele é transversal a todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades. E aí a lei continua. Olha a palavrinha que eu já falei que a gente tem que ter atenção. Preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, que esse atendimento educacional especializado, ele tem que acontecer de preferência, a própria palavra diz, ou seja, a gente espera que ele aconteça na rede regular de ensino. Mas, ao mesmo tempo, a lei abre uma brecha para que ele aconteça em outros lugares que não há rede regular de ensino. É isso que a lei está dizendo para a gente. Olha a quarta garantia. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Então tá, lembra aquele sujeito de 50 anos que eu falei? Será que ele está obrigado a frequentar a escola? Não, ele não está obrigado a frequentar a escola, mas ele quer. Ah, então ele tem direito. Se ele quer, aos 50 anos, concluir o seu ensino fundamental, ou então fazer o ensino médio que ele não fez, está aqui, ó. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram isso na idade própria. Passaram da idade, querem voltar, ok, a lei garante isso. Viram quantas coisas e detalhes aqui? Mas não acabou, tá? Vamos lá, que tem mais coisas para a gente discutir. Passar aqui mais um para vocês. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Olha o que a lei garante. Para você ter acesso aos níveis mais elevados, vai depender da sua capacidade. Então, a lei não garante da mesma forma que ela garante a educação básica, que ela garante para todo mundo, a partir da pré-escola, né? Mas na educação, nos níveis mais elevados do ensino, não. Vai depender da sua capacidade. No sexto, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Cuidado que noturno regular não é o EJA. O EJA é uma educação de jovens e adultos, é uma outra modalidade. Então, o ensino regular noturno é aquele que acontece à noite, mas que copia os modelos daquilo tudo que acontece ao longo do dia. Mas é à noite, e aí você tem que ter atenção nessas condições do educando. Que condições são essas? A lei não diz, isso é algo local, é lógico que essas condições mudam de local para local e podem ser relativos ao horário, podem ser relativos à duração de aula, pode ser relativo aos dias da semana em que essas aulas acontecerão, isso é uma discussão local. Sétimo, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, agora a gente vai falar de EJA, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo seus que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, aqui a gente está falando de EJA, dessa oferta, então ela tem características e modalidades adequadas, tendo em vista o seu público, que é um público diferente também, que é um público de jovens e de adultos, e a lei está dizendo que vai garantir aquele que é trabalhador a condição de permanência. O que quer dizer isso? Por exemplo, ele trabalha até às 6h30, e a aula começa, vamos supor, tá? Só um exemplo, às 6. E até ele chegar na escola, já são 7. Bom, então ele não vai estudar porque ele trabalha. E são coisas que a gente tem que ver como é que serão resolvidas, porque existe uma garantia na lei de que essas questões serão superadas. Ou outra, mas ele trabalha justamente à noite. O EJA é à noite. E aí, não tem nada que obrigue o EJA a ser à noite. O que vai ter que ser feito? Pensa no EJA diurno, pensa no EJA vespertino, mas de alguma forma a gente tem que garantir. Vai fazer algum convênio com a empresa? Não sei. Isso, como eu falei, localmente a lei está dizendo que isso tem que existir. Oitavo, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, olha só.
em todas as etapas de educação básica. Se são todas as etapas de educação básica, a gente está falando da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Isso aqui são todas as etapas da educação básica. E aí, todas as crianças e jovens dessas etapas educativas têm direito a esses programas de material didático escolar. Preste atenção, de material didático escolar não é o programa do livro didático, não. Estou falando de caderno, borracha, apontador, lápis de cor, régua. Esse é material básico, tá? Transporte escolar. Então, tem que se garantir transporte escolar. A alimentação, essa questão da alimentação é algo bastante sério. A gente, de vez em quando, vê umas notícias aí na televisão meio estranhas, né? Mas está na lei, garantido, e também assistência à saúde. Tem muito lugar, muita prefeitura que pega lá a mochila das crianças e aproveita para fazer a propaganda política, né? Que deu a mochila. Mas, na realidade, não deu porque quis dar. Deu porque é obrigação dar, porque está aqui a garantia expressa na lei. Então, deu o material? Deu, mas não fez mais do que a sua obrigação. Sua obrigação é dar. Então, não é nenhum ato de caridade, nenhum ato de autoria própria, mas sim de uma necessidade que está prevista na legislação. Continuando, padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por alunos de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos lá. Se a gente quer padrão mínimo de qualidade, eu entendo que tudo é dinheiro, custo. E aí a gente tem que ver qual é a quantidade e a variedade de insumos indispensáveis a esse desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Tem um cálculo, que é um cálculo de uma ONG, que é bem interessante, que faz essa questão dos insumos, que é o CAC. Custo aluno, qualidade inicial. Se você tiver interesse, depois você entra lá no CAC, que o CAC vai dizendo mais ou menos qual seria o custo aluno para você poder garantir uma qualidade mínima. Lógico que esse custo ele muda muito, porque os preços de tudo mudam. Por exemplo, eu posso pensar, um insumo indispensável para garantir esse processo de aprendizagem é luz, energia elétrica. O custo da energia elétrica ele varia muito entre os municípios e entre os estados. Então, a gente tem que considerar que esses custos também variam. O salário do professor varia, a quantidade de professores, a organização, a estrutura escolar também muda. Isso tudo precisa ser calculado para se garantir que haja padrões mínimos de qualidade. Não adianta só a gente dar a prova se não der a condição para que essa qualidade realmente seja melhorada. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, olha só, a lei está dizendo educação infantil ou ensino fundamental. Preste atenção que o ensino médio não está relacionado a essa questão mais próxima da escola, né? A LDB vai falar de educação infantil e do ensino fundamental. E vai dizer que essa questão da proximidade entre casa e escola está garantida para toda criança a partir dos 4 anos de idade. Então, a lei está tentando trazer essa ideia de que a criança dos 4 até o ensino fundamental, vamos lá colocar seus 14 anos, mas durante esse período, essa criança não tem ainda autonomia de ir, voltar sozinha da escola, esses lugares são muito distantes, elas dependem dos pais para levarem, acabam não frequentando. Então, olha aqui a ideia de colocar próximo à residência, tá? De ter essa escola próxima à residência. O que é próximo? Qual é a relação dessa proximidade? A lei não fala. A lei ela é bastante genérica, a gente está vendo, você vai ver ainda no restante dela mesmo. Ela é muito genérica e ela não define algumas coisas, ela deixa muito na escolha dos sistemas de ensino, ela entende as peculiaridades locais e algumas coisas ela deixa para ser resolvido pela peculiaridade. Então, a lei dá a garantia, mas as formas que serão utilizadas para que essas garantias se estabeleçam competem aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, ok? Vamos lá. Artigo 5º diz o seguinte: o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Vamos marcar aqui onde eu botei minha caneta, no meu bolso. Vamos lá. Vou marcar aqui essa expressão, que é uma expressão que a gente precisa conversar. Direito público subjetivo.
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. O que é um direito público subjetivo? O direito público subjetivo é um direito de cidadania. Você não precisa fazer nada para tê-lo, é seu direito de cidadão. E, por isso, você tem total possibilidade de cobrá-lo. E é por isso que ele está dizendo, olha, você pode acionar o poder público para exigi-lo. É o que muitas vezes vem acontecendo com mães, especialmente, não sei como anda aí nos municípios de vocês, no Rio de Janeiro é uma coisa louca por conta de creche, então as mães correm para o Ministério Público para ele poder acionar o poder público, que é o caso do município, para garantir a vaga na creche da criança, porque não tem vaga para todo mundo, tá? Então, de verdade, a gente está falando assim, ó, é direito da educação básica obrigatória, então, lembra que a educação básica obrigatória é dos 4 aos 17, não tem vaga, corre para o Ministério Público para cobrar. É o que a lei está dizendo. O próprio Ministério Público pode fazer isso sem que a família cobre. Ele começa a ver que tem várias crianças fora da escola e o próprio Ministério Público pode acionar, então, o responsável por aquela etapa educativa para que isso possa acontecer. Porque é um direito de cidadania. E aí ele continua, o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá. Então, o poder público, na esfera da sua competência, então a gente vai ver que existem competências do município, competências dos estados e competências da União. E do Distrito Federal também, tá? Então, de acordo com a sua competência, olha o que esse poder público vai ter que fazer. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, ele tem que ver, recensear. Todo ano ele vai fazer censo para ver quem são essas crianças e adolescentes na idade escolar e ver aqueles que não terminaram a educação no tempo certo. Deixa eu apagar aqui, que ficou risquinho, né? O que ele vai fazer também, chamada pública. Então, ele vai avisar, olha, estamos fazendo censo, olha, precisamos ver quem é que está fora da escola, o que é a escola, tem que fazer uma chamada pública. E também zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, compete ao poder público ficar lá com os pais dizendo, olha, tem que frequentar a escola, a criança não pode faltar. Existem vários órgãos que vão servindo como órgãos fiscalizadores dessa questão da frequência, mas o poder público tem que cobrar. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Deixa eu dar um exemplo do que ele está falando. Embora a gente não tenha ainda chegado nessa parte da lei, ele está dizendo o seguinte, os municípios eles têm competências específicas na esfera educativa. Eu vou dar um exemplo dos municípios para vocês entenderem, tá? Então, assim, os municípios são responsáveis pela educação infantil e pelo ensino fundamental. Lembre que quando a gente fala de educação infantil, a gente sabe que tem uma etapa dela, um segmento dela que é obrigatório, que é a pré-escola, e um segmento que não é obrigatório, que é o da creche. Olha o que a lei está dizendo. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Então, o que o município tem que ofertar em primeiro lugar? Aquilo que é obrigatório. Pré-escola, ensino fundamental. Contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, depois ele vai e contempla a creche. É isso que a lei está dizendo para a gente, tá? Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuito e de rito sumário a ação judicial correspondente. Bom, o que é isso? O direito subjetivo da criança não está sendo respeitado, é isso que o artigo da Constituição vai falar, e aí ele vai direto peticionar ao Poder Judiciário. Essa ação é gratuita e de rito sumário, ou seja, é imediato a resposta do Poder Público, tendo em vista que é um direito de cidadania. Continuando. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Você foi lá, fez aquilo tudo, o Ministério Público mandou matricular a criança, não matricularam. Essa autoridade, que poderá ser, na maioria dos casos, representada pelo secretário de Educação, ele pode ser, então, imputado por crime de responsabilidade, inclusive pode ser preso, tá, gente? É crime,
é um crime de responsabilidade. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Então, olha só, formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior, porque a gente sabe que existem algumas crianças ou jovens que tiveram aprendizagens extraescolares que precisam ser valorizadas, como a gente viu no título 2, quando a gente estudou o título 2 desta lei, tá? Em outra aula. Então, em termos de garantir essa valorização dessa experiência escolar, ele está dizendo que essas formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino precisam ser criadas. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Já tinha falado para vocês, agora a lei oficializou. Aos 4 anos, toda criança tem que ser matriculada. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Primeira condição, cumprimento das normas gerais de educação nacional do respectivo sistema de ensino. Então, você vai abrir uma instituição privada de educação, perfeito. Mas você tem que cumprir as normas gerais de educação nacional. Então, você tem que pegar a Constituição, você tem que pegar a LDB, essas normas gerais você precisa seguir. E também as do sistema de ensino. Toda escola privada ela está relacionada a um sistema de ensino público. Tá? Se for uma escola de educação infantil, ela vai estar relacionada ao sistema público do município. Se for uma escola de ensino fundamental e de ensino médio, ela vai estar associada ao sistema de ensino do Estado. Se for uma universidade, vai ter que estar associada ao sistema federal. Ok? Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Então, autofinanciamento, você vai abrir uma instituição, é lógico que você tem que ter dinheiro para se custear durante um tempo que você não vai ter retorno imediato daquele teu investimento. Você vai ter que pagar funcionários, vai ter que pagar os seus impostos e tudo isso. A única ressalva é para o artigo 213, que é um artigo que fala sobre filantropia, instituições filantrópicas. Então, que são instituições que são mantidas por outras instituições. Aí, nesse caso, essa capacidade de autofinanciamento não é uma exigência, ok? Bom, vimos aqui o título 3º, vimos quem tem os direitos à educação e quem é que tem o dever de educar, vimos a questão da obrigatoriedade, vimos a questão de como é que se faz com o Ministério Público, se é crime, se não é, vimos direito público subjetivo, e são coisas que você precisa estar atenta, porque grande parte dessa discussão aqui está sempre presente também nas questões do concurso, ok? Aí você está pensando, nossa, quanta coisa, nossa, quanta palavra, nossa, quanta coisa. É verdade, gente. Para quem não está habituado, são muitas informações. E o meu conselho para você é, leia a lei, ouve a aula. Leia a lei, ouve a aula. Vamos lá, dialoga com você mesmo, escreve, conversa com alguém, porque isso vai te ajudar a entender melhor o que a legislação propõe, ok? É isso aí, então aqui os nossos canais de comunicação. Manda seu recadinho para a gente se vê daqui a pouquinho, outro módulo, outra aula, outro título, para continuar a discutir esse mesmo assunto, ok? Namastê para vocês. Tchau, tchau.